aproveitando o momento que nós estamos vivendo, o momento de eleição, eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência que tive. Eu saí hoje logo cedo, por volta de 9h30 da manhã, e tentei realizar um trabalho, mas não foi possível por causa da aglomeração de pessoas, grande aglomeração de pessoas nas ruas por onde andei. Essa aglomeração me mostrava que no Brasil muitas leis são feitas para serem descumpridas. Muitas leis em nosso país são feitas para serem desrespeitadas, para serem não cumpridas. Meus queridos, eu quero dizer a vocês que é surpreendente o que nós vivemos em nosso país. Nós sabemos que é proibido fazer propaganda, não é política. Nós temos várias ruas hoje de manhã com pessoas envolvidas com propaganda política, etc. Nós sabemos da lei de proibição de boca de urna, né? Aquela coisa de entregar santinho, tudo isso hoje é proibido, mas havia dezenas e dezenas de pessoas desobedecendo a essa lei também. E ainda tem outra lei que também descumprida, é a lei da bebida alcoólica, né? Hoje, dia de eleição, não pode haver o uso de bebida alcoólica, e eu vi cidadãos tomando cerveja no meio dessas aglomerações, no meio dessas leis não cumpridas, no meio dessas coisas desobedecidas, havia também gente bebendo. Agora, gente, para completar, né, para coroar essa experiência, tudo isso estava sendo feito ao lado de viaturas policiais, ou seja, aqueles que deveriam ser os guardiões da lei estavam ali vendo toda aquela balbúrdia, essa confusão, esse desrespeito à lei sendo feito, realizado e ninguém fazia nada. Então nós vivemos verdadeiramente num país que pode ser conhecido internacionalmente como a República das Bananas. Realmente um país onde não existe moral, não existe cumprimento de lei, não existe justiça. A coisa não se estende para algumas ruas em que eu caminhei, mas essa lepra de desrespeito às leis, essa lepra de tanto autoridades como povo saberem da existência de leis e ninguém respeitar, essa coisa existe em todo o país, em todos os níveis, do mais simples ao mais arrojado, daquele que não tem autoridade nenhuma, para as maiores autoridades, né? Pegando presidentes que já foram desse país, pegando toda a linha política, pegando também a parte jurídica, todo o sistema está podre. E não somente o Brasil, né? Não podemos condenar somente o nosso país, mas a injustiça se espalha no mundo inteiro, né? E quando nós abrimos a palavra de Deus, nós observamos como Deus preza pela justiça, pelo bem-estar de todos, desejo de Deus que o respeito, a convivência, a prática da justiça exista no mundo inteiro, em toda a terra. O Senhor, nós encontramos várias orientações, várias ordens dele sobre como cuidar dos órfãos, coisa que quase nenhum de nós faz, né? Defendemos a lei, defendemos os mandamentos, vamos bem arrumados para a igreja, mas eu quero saber quem é que está cuidando dos órfãos, quem é que está cuidando das viúvas, quem é que está cuidando dos necessitados, dos menosprezados, dos esquecidos da sociedade. Uma vez nós realizamos um grande evento, e esse evento tinha um título mais ou menos assim, uma missão para os esquecidos, os rejeitados da sociedade, né? E ali a gente invadiu ali uma vila, e naquela vila foi levado assistência odontológica, foi levada também assistência médica, foi levado também muitos presentes, sorteios de cesta básica, muita coisa foi feita em prol daquela comunidade, até mesmo para toda a comunidade foi levada uma antena da televisão Novo Tempo. E geralmente quando nós fazemos isso, nós cristãos, geralmente nós fazemos com certo interesse, né, de que fazemos essas coisas, depois realizamos uma campanha missionária para que eles venham para a igreja, para que eles se batizem, para que eles se entreguem a Jesus Cristo, mas
essa campanha foi feita realmente desinteressadamente. Era uma comunidade carente e ali foi feito o trabalho. E muitas vezes nós nos distanciamos demais de praticar a justiça, porque nós somos os justiceiros da lei, mas a justiça que Deus pede é uma justiça que vai além da lei. É a justiça do amor, porque Deus é amor. Nisso vos conhecerão que sois meus discípulos, quando vos amarem uns aos outros. O cumprimento da lei, meus queridos, é o amor. Então devemos viver essa justiça, devemos vivenciá-la, devemos realizá-la em nossas vidas. Então nós não podemos ser conhecidos, meus queridos, no mundo como pessoas austeras, antipáticas, pessoas que vão à igreja e se isolam, se fecham em suas panelinhas e somente uma religião, sermos conhecidos somente como religiosos, igrejeiros, cerimonialistas. O mundo precisa conhecer Jesus Cristo vivo, prático nas ruas. Deus não suporta mais o que está acontecendo no meio cristão, no meio evangélico. E eu convido você, meus queridos, cada um de vocês, para que participem junto conosco no que precisa ocorrer urgentemente, que é um despertamento, o alto clamor. Mas não é alto clamor de sair pregando sobre sábado simplesmente, não. Não é alto clamor de denunciar a lei dominical, lei dominical, lei dominical, não, meus queridos. É um alto clamor de atos de misericórdia. Atos de misericórdia. Tem muita gente sofrendo, tem muita gente aflita no seu trabalho, na sua rua, na sua vizinhança, por onde você passa. Resta saber se você tem os olhos sensíveis de Jesus Cristo. Porque nós muitas vezes caminhamos como animais, como verdadeiros burros de carga, cavalos, que trabalham e no final do dia comem, acordamos, comemos, trabalhamos e depois no final do dia comemos e vamos dormir. Deus não nos chamou para sermos como animais. Nós somos filhos do Altíssimo. Então nós precisamos ter olhos sensíveis para a prática da justiça, a prática da misericórdia, aonde quer que nós passemos. Então na escola pode ser que tenham crianças que estão sendo de alguma maneira usadas, vocês sabem, estão sofrendo na vizinhança, no nosso trabalho. Temos que ter olhos sensíveis, os olhos de Jesus, buscando a quem ajudar, buscando a quem praticar os atos de misericórdia. Nós sabemos que os 10 mandamentos têm que ser guardados, mas a regra áurea final, no grande dia do julgamento, Jesus não vai perguntar a você, você guardou o sábado direitinho? Não, 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 não. No grande julgamento final, não vai dizer, Jesus não vai dizer assim, você foi reto com relação ao desejo de coisas alheias, você guardou meus mandamentos à risca. É certo que os seus mandamentos são bons, a lei é santa, justa e boa, e Jesus quer que nós sigamos a sua lei. Porém, no dia do julgamento, ele vai dizer assim, eu estive preso e você foi me visitar. Eu tive com fome e você me alimentou. Eu tive sede e você saciou minha sede. Então eu era forasteiro e você me abrigou. Então, meus queridos, a regra áurea no final, no que vai ser falado no grande dia do julgamento, é se você fez ou se você não fez. Eu estive preso e você não me visitou. Eu tive fome e você não me alimentou. Essa é a regra áurea no último dia, no dia do julgamento final. A igreja está acordada, o povo de Deus está acordado. Os atos de misericórdia, os atos de justiça. Há muita injustiça sendo praticada e nós temos que acordar, irmãos. Temos que acordar para entender que estar com Deus não é somente ir para a igreja e guardar mandamentos, não, viu? Muita gente vai ficar de fora. O Senhor Jesus disse que no último dia Ele dirá para
os publicanos, os pecadores, as prostitutas, venham possuir o meu reino, e para os filhos do reino dirá assim: apartai-vos de mim para o lago de fogo. Os filhos do reino. Alô, alô, os filhos do reino. Meus queridos, abramos os olhos, saiamos a cumprir a lei, mas também a cumprir a misericórdia e a justiça. Eu quero deixar aqui alguns versículos que falam sobre a justiça de Deus na nova terra que nós aguardamos, se nós vivenciarmos uma vida de amor, de justiça, praticada, de misericórdia. Diz assim, Isaías 65, 17 a 18, vejam, pois, criarei novos céus e novas terras, as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente, alegrem-se, porém, e se regozijem para sempre no que eu vou criar, pois vou criar Jerusalém para regozijo e seu povo para alegria. Louvado seja Deus. Apocalipse 21, de 1 a 4, vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, o mar já não existia. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem das coisas já passou. A antiga ordem, meus queridos, vai terminar. Nesse mundo de injustiça, nesse mundo de leis desobedecidas, nesse mundo sem moral, nesse mundo anárquico, nesse mundo desrespeitoso, nesse pantanal de lágrimas, tudo vai acabar. E ali estarão os filhos de Deus na presença do Cordeiro, e eles irão para onde o Cordeiro for, eles irão seguindo o bom pastor na frente. Eita glória, aleluia! E os cordeirinhos atrás, aqueles que amaram, guardaram os mandamentos, sim, mas foram misericordiosos, amáveis, gentis, bondosos, cuidadosos, pacientes, ampararam, cuidaram, resgataram, lavaram, fortaleceram, colocaram de pé uns aos outros e os necessitados. Meus queridos, eu sempre falo nos meus sermões algo muito forte. Se cair, eu estou terminando agora, se cair um raio em sua igreja, Deus te livre disso. Se a sua igreja pegar fogo e não sobrar ninguém, nenhum dos irmãos, e se a comunidade, se a sua cidade não chorar pela falta de vocês, como choraram pelas Dorcas, lembram quando Dorcas morreu? As pessoas diziam, ela era tão boa conosco, ela nos dava roupa, ela nos ajudava. Se não houver essa tristeza na cidade, se não houver essa tristeza na comunidade daquela igreja que foi destruída, se não houvesse essa tristeza, então, se a comunidade não sentisse falta dos atos de misericórdia e de amor que essa igreja fazia nessa cidade, se essa comunidade não sentir falta dessa igreja, se foi como foi, aqueles religiosos, guardadores da lei, então nós não seremos, irmãos, não seríamos então uma igreja adventista do sétimo dia, nós seríamos a tragédia adventista do sétimo dia. Não seria uma igreja, seria uma tragédia. Então é tempo de sacudir a poeira, é tempo de viver uma nova vida, é tempo de viver um novo amor, porque o Senhor faz novas todas as coisas. E assim o Senhor nos orienta a praticarmos esse amor e o Senhor espera por você e por mim, começando por mim, que não sou exemplo para ninguém, mas eu preciso, a partir de agora, nesse momento, vivenciar essa glória, a glória do caráter do Pai, porque Deus é amor. Deus te abençoe muito. Nos vemos em nosso próximo vídeo, em nome de Jesus. Se você quiser ajudar na Missão África, aqui está o Pix, para que você possa ajudar e fazer com que nós possamos atravessar os oceanos e ajudar aqueles que estão em grande necessidade. Grande abraço, Deus abençoe, graça e paz. Até lá, até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém e amém.